Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui no programa Hildebrando Marques, agora com a sequência A Hora da Verdade, que é a hora das entrevistas. E eu, mais uma vez, peço desculpas a vocês, que eu estou um pouco afônico, mas a gente tem que fazer. E o meu convidado de hoje é uma criatura, porque eu tenho uma grande admiração, um ser humano espetacular e um trabalhador da área do direito muito elogiado por seus colegas, pelos seus clientes e por quem o ouve falar. Por que é que eu trouxe ele aqui? Porque ele já veio em outras oportunidades no meu programa de rádio, no meu programa de TV e do blog, e agora ele vem porque nós estamos numa oportunidade muito fundamental para ele, que é realmente dessa área, e que é a área eleitoral. Ele mexe com tudo, com toda a área jurídica ele mexe, mas na área do direito eleitoral, da lei eleitoral, ele é um especialista e Pernambuco todo elogia ele pelo seu trabalho. Trata-se de Lyndon Johnson, a quem eu agradeço mais uma vez aqui pela sua participação no meu programa, Lyndon Johnson. É sempre um prazer estar com você, é sempre um prazer estar aqui debatendo, discutindo, conversando, dialogando com você, porque você é uma figura muito importante de Carpina, da região, do estado de Pernambuco, né? E do Brasil. Um homem da comunicação, um homem inteligente, um homem que tem uma larga experiência na área de comunicação, que é uma área muito difícil. Comunicar é muito difícil, as pessoas precisam aprender o mínimo possível, até mesmo a se comunicar com o próximo, com o vizinho, com o amigo, no trabalho, na profissão. A gente tem muitos problemas por falta de comunicação, né? E a comunicação, você vê, no direito você tem um processo. E o processo judicial, ele é nada mais, nada menos do que comunicação. Toda decisão que o juiz dá no processo, ele determina que comunique as partes. Porque senão a decisão não tem valor jurídico, não tem validade jurídica. Interessante a comunicação. É verdade. É uma liminar que é concedida, ele pode até dar liminar no processo sem ouvir previamente a outra parte, mas ele tem que comunicar a parte que concedeu a liminar, para que a parte possa exercer o direito de defesa. E para isso ele tem que se comunicar ao pé da letra, né? Ao pé da letra. E a comunicação antigamente, você tinha ela por meio de oficial de justiça. Verdade. Aquele cidadão meirinho. Acabou isso, não? Não, ainda existe, é muito raro, em alguns né? casos específicos. Mas hoje é feita pelo WhatsApp. O oficial de justiça descobre o WhatsApp da parte e manda pelo WhatsApp uma intimação, intimando o cidadão para a prática de um ato processual, de uma audiência, intimando o advogado para comparecer a uma audiência, a qualquer ato processual que o juiz determinou. Já existe hoje provimento do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que a intimação pelo WhatsApp, por conta da pandemia, ela é válida, ela pode ser realizada. Então, a comunicação é uma coisa muito importante. E você é um homem de comunicação. Eu era menino, você já era comunicador. Você já tinha o dom da comunicação. E você desenvolveu esse dom. E você tinha um irmão, que era Paulo Marques, que era um grande comunicador de televisão, de rádio. Era uma figura que entrava nos lares das donas de casas. Minha mãe era assim, uma figura que tinha para o Paulo Marques. Era o Silvio Santos de Pernambuco. É verdade. Era o Silvio Santos da Mata Norte. E Paulo Marques, ele era um comunicador que era exemplo de comunicação. Era uma figura que era o Silvio Santos II da comunicação. E aí você já acompanhava Paulo naquela época, e você também tinha o dom da comunicação. Dois irmãos que tinham esse dom de se comunicar. Então, comunicar é muito importante. Meu velho avô já dizia, seu Zé Marques, vai dizer seu João Marques, meu pai, ele dizia, olha, se comunicar é importante, meu neto. Você já puxa um fole aí, já cantarola algumas coisas, isso é um ato de comunicação. Porque quem expressa através da arte, seja o violão, seja a sanfona, seja cantando,
também está se comunicando. Se comunicando. O artista se comunica através dos instrumentos musicais. A gente se comunica através dos gestos. O gesto até a gente faz hoje uma leitura corporal, uma leitura labial, né? Até no balançar da cabeça a gente está se comunicando positivo ou negativo, né? Verdade. Às vezes a gente está falando para o nosso interlocutor e está argumentando e ele está balançando a cabeça de forma negativa. Ele está se comunicando, dizendo que não está concordando com aquilo que você está dizendo. Que é até uma falta de educação. Você tem que esperar e depois você dizer, ó, eu não concordo com isso. Não ficar balançando contrário à cabeça. Quando alguém deixa o outro, já deixa o outro meio. Cria uma confusão já aí. Né? Você está argumentando algo e do outro lado a pessoa... Imagine você despachar com o juiz. E no meu caso, um advogado militante, né, despachar com o juiz argumentando por que não vai conceder aquela medida que eu estou pedindo ali, que eu estou fundamentando, porque o juiz despacha com o juiz, né? O juiz que não recebe o advogado, ele está contrário à lei orgânica da magistratura, que diz que ele tem o dever de atender os advogados e qualquer cidadão que o procure na vara. Ele não está obrigado a atender ninguém, na casa dele, no bar, onde ele estiver, no campo de futebol, no lazer dele. Mas ele, no exercício da função, ele tem o dever de atender. Imagina o advogado argumentando para o juiz, ou o juiz argumentando para o advogado, e o advogado balançando a cabeça de forma negativa. Quer dizer, vai criar uma irritação naquele comunicante ali, que está do outro lado. Quer dizer, aí sai a confusão nos corredores. Eu advogo há 20 anos, eu nunca tive nenhum problema com relação à comunicação judicial. Despachar com o juiz, dizer, excelência, olha, está aqui, eu tenho um pedido assim, assim, meu pedido tem fundamentação nisso, e eu gostaria que Vossa Excelência despachasse o pedido. Tudo bem, doutor, vou analisar o seu pedido. Ele não está obrigado a nada naquele momento. Ele só vai dizer, vou despachar o seu pedido. Ou positivo ou negativo, mas ele tem que se comunicar. Quando ele despacha, lá embaixo ele diz, intime-se a parte. E aí as partes são intimadas para que tome conhecimento da decisão do juiz. Hoje a comunicação está mais assim, houve uma evolução muito grande no ato de se comunicar. Você entra hoje no PJE, Processo Judicial Eletrônico, acessa e aí você já vê toda a decisão judicial, tudo que o juiz determinou, tudo que ele despachou, o que o advogado da outra parte pediu, que também ele está se comunicando. As partes se comunicam com o juiz é o mediador. Tornou-se mais ágil, né, Leandro? Muito mais ágil. Eu saí de casa, eu trabalhei de 2 horas da manhã, não aguentei mais, fui dormir, era 2h40, 7 horas da manhã eu já estava com uma petição protocolando no PJE para o juízo eleitoral de Macaparana, que é a zona de Macaparana, que é a 90ª zona eleitoral, que abrange Macaparana, São Vicente e Vicência. Olha, eu teria que levar um pedaço de papel escrito, assinado, chamado petição, lá para Macaparana, para levar no cartório para o rapaz bater um carimbo. E eu mandei, tomando café da manhã, o notebook aberto, o meu cunhado advogado Mário César, que também me ajuda, comigo lá, sentado tomando café na minha casa, que é um cunhado bom, né? Toma café todo dia na casa do cunhado. Ele economiza café da manhã. É verdade. Aí vai para minha casa tomar café da manhã. Mas esse é um café que você gasta com satisfação. A gente conversa muito, aí tem hora que a gente dá uma arengada assim na área de direito. Peraí, escuta, rapaz. Escuta eu falar, rapaz. Aí escuta aí 2 advogados, é meio complicado tomar café da manhã todo dia. Aí eu peticionei, já mandei a petição pedindo a retirada de um material de propaganda irregular da outra coligação. Já vi que eles também protocolaram de madrugada o advogado estava também lá protocolando. Sim. E aí a gente fica nesse bate-volta. Nesse intercâmbio. E o juiz decide, se comunica depois, se decidindo. Olhando essas petições de vocês. Tá, a petição da gente, olhando, analisando se o pedido tem fundamento. E aí ele também tem que fundamentar a decisão dele, dizer o que é fundamentar uma decisão. Fundamentar uma decisão, é o juiz dizer por que está dizendo aquilo. Não é simplesmente dizer por dizer. Por que é que eu estou entregando aquilo que você está me pedindo? Por isso, por isso e por isso. Ele fundamentou. O que não pode ser aquela decisão, entregam-te isso e um abraço. Ele diz, eu estou entregando porque tem fundamento nisso. Então, ele motiva a decisão. Se a decisão foi motivada, a parte entra com recurso, alega a ausência de motivação da decisão do juiz e o tribunal analisa, o desembargador tem o poder de reexaminar a decisão do juiz de primeiro grau, chamado juiz de piso. Coisa feia, né? Você dizer o juiz de piso, parece que ele está sendo pisoteado. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Em tantos anos que você tem comunicação. Juiz de piso, o juiz da comarca de Carpina, eles são considerados juízes de piso, porque ele está no piso, está lá embaixo.
Ele está no piso da cadeia de comando judicial, da pirâmide hierárquica do judiciário. Certo. Ele é o juiz de piso, é o de baixo, de primeiro grau. Então, às vezes, na petição, o nobre juiz de piso, os embargadores às vezes chamam, às vezes também se fazem menção, os ministros fazem menção, que o juízo de piso é o juiz de primeiro grau. Isso não é ofensa. Isso é um linguajar jurídico, uma comunicação jurídica. Não. É tranquilo, o juiz de piso é o juiz que está no primeiro grau. Geralmente, o juízo de primeiro grau, o juízo de piso, é o juiz que está embaixo. É normalíssimo o juiz de piso. Vossa Excelência, que é o juiz de piso, terá sua decisão analisada pelo tribunal, porque eu irei interpor o recurso. E aí o advogado interpõe. Mas, Lindon Johnson, eu tenho aqui uma pergunta muito particular e que também partiu de um internauta meio que me segue e tal. Da outra vez que a gente fez a entrevista com você, eu estava lá na Independência. E ele me perguntou, eu vou perguntar a você, mas é uma coisa muito particular. Lyndon Johnson é um nome em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos? Meu pai era um figuraço, né? Meu pai era um vivedor, um cara que gostava de farra, de final de semana era dele, dos amigos e tal. E ele era uma figura muito criativa, e gostava de gente jovem. Ele interagia muito com amigos jovens. Ele não tinha, era uma figura, meu pai. Ele faleceu com 84 anos, casou aos 40 anos, viveu bem para poder casar. Quando casou já era careca. Eu fiz um implante recente, viu? Tá bonito. Tá melhorando, não tá? Tá bonito. DNA do meu pai. Meu pai era careca, minha mãe bem bonitinha, trabalhava. É isso que eu digo pro irmão que eu tenho, que também é careca. Que faça. Porque se eu fosse, também faria. Oxe, tô arrumadinho. Antônio Moraes fez. Antônio Moraes fez. Você vê como ele ficou, né? Tá bem. E daqui a um ano eu tô feito você, assim. Rufino fez também. Eu que aconselhei a Antônio Moraes, porque depois disse, Debrando, quando ele viu ali Rufino, Debrando, isso vai dar certo. Olha, um cabeleireiro meu, amigo, e onde eu fazia cabelo com ele, é Delcio Barbosa. Me disse uma certa vez, e Debrando, o cabelo é a moldura do rosto. Então você pode ter o rosto mais, sabe, moldurado para os amigos, para a família, tudo. É o cabelo. E o implante é necessário, porque você mesmo está se sentindo autoestima, gosto de praia, gosto de andar de quadriciclo, gosto de passear na praia. E aí ele recebia muito sol na careca, né? É verdade. E aí a gente tem a questão do DNA da calvície. Eu vou voltar para o nome. O DNA da calvície, todo mundo tem esse DNA. Há uma parte que você tem uma maior facilidade de calvície. Então o DNA da calvície é aquela raiz capilar que ela vem com o DNA da calvície, ela vai cair, ela vai morrer lá na frente de todo jeito. Então você faz o quê? Você substitui ela no implante. Você tira o DNA que não cai, da raiz que não morre, e faz um implante ali onde nasceu o DNA da calvície que vai morrer, do folículo que vai morrer lá na frente, da raiz que vai morrer, que já está condenada à morte com certo tempo de vida. Então ele pega o DNA que não é da calvície e implanta onde existiu o DNA da calvície. Ele não cai mais. O segredo é esse. Você está se tornando especialista. Aí eu tinha que ler, né, cara? Peraí. Sem mais, você não come. Mas vamos lá. Aí o Lyndon Johnson, meu pai era uma figura vivedora. Gostava de tomar cachaça, de tomar cerveja. Final de semana. Era dele. Socialmente. Era dele. E meu pai, quando... Era uma figura muito criativa. Todo mundo de Nazaré conhecia ele. Era uma figura... Morreu de 84 anos de idade. E aí meu pai fumava e bebia. E eu dizia, cigarro não mata ninguém não. Porque papai vai morrer com 84 anos. O cara fumou desde os 14, 15 anos. Aí ele dizia, porque minha máquina é americana. Entendeu agora a questão do nome? Então ele tinha uma situação, meu pai dizia assim, ó, o que é americano é bom. Máquina americana. E naquela época o americano era o primeiro lugar. Aí a Ford, né? O carro Ford, o carro americano. Aí meu pai botou o meu nome de Lyndon Johnson, em homenagem ao vice-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, e botou o nome do meu irmão de John Kennedy. Que foi presidente também dos Estados Unidos. Foi o Johnson. Lyndon, é porque é Lyndon Johnson. Johnson. Lyndon Johnson. Aí ele colocou de Johnson. Johnny é John. Johnny é João. Johnson. É uma junção de John, Johnson.
Aí meu pai colocou o meu nome de Lyndon Johnson e o nome do meu irmão de João Kennedy. Tudo americano. Todo americano. Só que ele não botou lá John Kennedy, botou João, brasileirou, né? Aportuguesou, né? João Kennedy. Kennedy ele se manteve. Manteve o sobrenome americano. Meu irmão veio primeiro, eu vim de segundo lugar. Meu irmão faleceu aos 28 anos, Novo, problema cardíaco e tal. Certo. E ele faleceu, veio com problema cardíaco. E aí eu fiquei, né, por ali, tal, menino ali, por ali, assistindo o programa de Paulo Marx, Dudu das Meninas, tem um anãozinho, Dudu das Meninas, né? Dudu das Meninas. E ali vendo em casa, naquela televisão grande, mamãe assistia muito, só faltava ele criar o baú da felicidade, né? Verdade. Aquele carnezinho até criado, viu? Mas criou o baú da... Oh, meu Deus. Era um que tinha em Recife, que fazia, terminou fazendo com ele também. Foi logo na estreia dele. Esqueço não sei o que, Tesouro da Rainha. Tesouro da Rainha, né? Tá vendo? Aí me lembro de Paulo lá em Nazaré, né? Ia naquelas veraneios, deputado, você com ele, você já andava com ele naquele tempo, já era jovem, bonitão, você foi um cara bonito, postura alta, bonitão. As mulheres ficavam tudo doidas quando Paulo Marcos chegava, era aquela coisa boa. Elas tinham um comício Paulo Marcos na Vila Teimosa, em Nazaré da Mata. Ontem passei por lá na Vila Teimosa, fazendo porta a porta para um candidato a vereador Bira, meu amigo Bira. Você já pensou? Aí eu disse assim, me lembrei de Paulo, disse, rapaz, aqui eu assisti um comício de Paulo Marx, eu menino, Paulo Marx lá. E as mulheres lá em Polvorosa lá, Paulo Marx, a dona de casa, eram apaixonadas assim. A televisão também ajudava muito. Ajudava naquele tempo, já tinha Silvio Santos, a nível nacional. E aí eu fui aquele menino ali, Lyndon Johnson, menino de escola pública. Minha mãe trabalhava na escola, Dom Vieira, depois fui trabalhar na DRE, e meu pai tinha carro de praça, era motorista de praça e era conversador, muito conversador, aquele cara que tinha 2 irmãos bem de vida financeiramente, mas ele era o irmão pobre. Aí ele dizia, só os irmãos ricos e ele era o irmão pobre, eu só falava dos irmãos ricos dele. Mas não estava nem aí para nada, para ajeitar os meninos. Mas tinha um círculo de amizade. Grande, era amigo do seu Pedro Costa, amigo de Alcides Teobaldo. Alcides Teobaldo Paulo Marques ia muito lá na casa dele. Alcides Vieira de Azevedo, chefe político de Nazaré. Não é? Lembra dele? Me lembro. Aí chamava Alcides Teobaldo. Eu tive um irmão, de Gil. Eu tive um irmão, Carlos Marques. Esse eu não sei se você conheceu, mas esse era afilhado. Minha mãe deu como afilhado a João Teobaldo de Azevedo. O pai de Joãozinho. De Joãozinho, que é irmão de Alcides Teobaldo. Pronto. Alcides Vieira de Azevedo. Pronto, então minha mãe era líder política aqui, líder comunitária, essa coisa toda naquela época. Pai de Gil Teobaldo. Exatamente. Gil está sepultado no cemitério de Nazaré da Mata. Gil Teobaldo está sepultado no cemitério São Sebastião, em Nazaré da Mata, na terra dele. Advogado, Brigão também. O Brigão. Eu fui para o enterro de Gil. Poucas pessoas no enterro, né? Mas Gil estava lá, João Teobaldo estava. Tem Gilney. Né? Ginei ou Gilney? Gilney, Gil. João Teobaldo foi vereador de Nazaré. E Gil era meu amigo, doutor Gil. A gente conversava muito. Meu pai era compadre de Gil. Agora era uma loucura. Gil era padrinho de João Kennedy, meu irmão. Gil, né? Gil Teobaldo era padrinho. E aí eu me criei em Nazaré, estudei. Tem meu irmão Paulo, que estava naquela live lá com a gente. Que é procurador de pau-balho. Sim, baixinho, magrinho, ele é do tamanho do meu pai. Eu puxei mais a minha mãe, sou mais grandão. E aí a gente estudava lá, meu primo Jandir também, filho do irmão do papai, de Jandir. A Jandir formou-se em Direito, eu me formei, Paulo se formou, Jandir se formou. Jandir foi ser delegado de polícia. Eu queria advogar, Paulo era policial civil, saiu da Polícia Civil para ser procurador de pau-balho, passou no concurso. Eu fiz o concurso depois para procurador de Nazaré da Mata, aí sou advogado público de carreira, sou procurador de carreira de Nazaré, lá tem 2 procuradores, fiz concurso e advogo também na iniciativa privada, né? Porque você tem um advogado privado e tem um advogado público. Quem são os advogados públicos? O advogado público é o defensor público, que é o advogado daquelas pessoas que não podem pagar um advogado, o Estado disponibiliza. Hoje é investido mediante concurso público. Naquele tempo, aquelas Zacarias, Zé de Pedro, da assistência judiciária. Henrique Queiroz é defensor público também. Não sabia. Henrique Queiroz, ele é aposentado.
é da antiga assistência judiciária do Estado, que dá assistência aos pobres. Então, quando... E agora é candidato até lá em Buenos Aires. Buenos Aires. Aí, quando em 88 veio a Constituição de 88, eles criaram a Defensoria Pública como órgão de Estado. E aí, todos aqueles assistentes judiciários antigos foram absolvidos. E eles passaram a compor o quadro da Defensoria Pública. Muitos já estão aposentados. Zacarias Guedes ainda resiste aqui. É um moicano danado, é moicano, é um guerreiro. Ainda resiste. E os outros se aposentaram. Lindo, essa é a sua história com o senhor Dom, que desfez esse equívoco, não é bem equívoco, é esse desconhecimento sobre o nome, mas eu tinha quase certeza que era com relação ao vice-presidente dos Estados Unidos. Acho que chegou a ser presidente. Ele assumiu, Kennedy não morreu? Foi. Aí ele assumiu, mataram Kennedy. Mas dizem que ele conspirava contra Kennedy e tal. Era uma situação aí. Esse negócio de vice é um negócio meio complicado. Todo vice tem a perspectiva de sentar na cadeira, né? Segundo o prefeito de Botafogo, a cadeira não cabe os dois, né? O prefeito e o vice. Botafogo tem a figura, diz isso. E aí você... Entrevistei ele aqui na semana do aniversário dele. Ou outro. Inclusive, meu aniversário foi dia 19. Certo. Completei. Desse mês. Desse mês. Eu sou de setembro, de 19 de setembro de 1970. Estou completando 54, né? 54 anos. 54 anos de vida. Agora vamos voltar para a sua área, que você é procurador da Prefeitura faz tempo isso? Eu tenho 10 anos no cargo de procurador. Já faz no exercício do cargo de procurador eu tenho 10 anos, tem uma década. Tem uma década. Mas é muito conhecido, tem uma folha de serviços prestados, não só a Nazaré da Mata, mas a região, aqui, que ele está falando aqui comigo agora, é uma prestação de serviço para os meus internautas, para a minha pessoa e outras pessoas, porque essa conversa que nós estamos tendo agora é uma conversa didática, é uma conversa que ele faz com o maior carinho, não se nega, nunca se nega. A gente chama não só a mim, mas a outros comunicadores, amigos meus da região, então não deixa de ser uma prestação de serviço. Mas vamos começar, Lindon Júnior, falando de política, sobre o caso que está em toda a nação, do debate que houve na TV Cultura, com os 6 candidatos a prefeito de São Paulo. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, está disputando a reeleição. Com o Boulos, que é deputado federal e que está disputando a Prefeitura de São Paulo. Com o Datena, que é um apresentador de televisão muito famoso do Brasil. Com o Pablo Marçal, que é não sei bem dizer, é um coque, como chamam as pessoas que trabalham com internet. Ele diz que até que é muito rico através da internet. É o quarto. Aí nós temos a Tabata, que é a mulher de João Campos, prefeito de Recife, e outra Maria Helena lá, de um partido menor. Essa semana, no debate na TV Cultura, o Marçal, ele fez uma provocação muito grande em cima de Datena. Ele está esperando uma oportunidade, porque ele já sabia que Datena é de pavio curto. Aí disse, Datena que me provocar, que bater em mim, no outro debate, mas saiu do seu lugar e veio aqui e não fez nada. Porque nem para isso, Datena, você é homem para isso. Quer dizer, uma provocação que para o camarada, pelo menos aqui no Nordeste, quando eu digo que a pessoa não é homem para isso, está tirando a masculinidade da pessoa. Datena saiu de lá com a cadeira de ferro, é bom que se diga, sentou nos ombros do Marçal. O Marçal se esquivou, mas ainda foi pego. Datena foi expulso do debate pelo apresentador. E o Marçal, não aguentando mais a pancada, que foi em uma das costelas e no pulso, pediu para sair do debate. O debate continuou.
Agora, a questão da violência, nesse momento, num debate de televisão para toda a nação, pode prejudicar um dos candidatos? Primeiro, lembrando ali, se você fizer uma análise jurídica, o meu olhar jurídico primeiro, que eu vou fazer um olhar jurídico, depois um olhar social. No olhar jurídico, a gente vê ali uma agressão mútua. Por que mútua? Porque você tem uma agressão moral, que parte lá do Marçal para o Datena, quando ele provoca a Datena, uma provocação injusta, quando ele agride moralmente Datena, quando ele diz que Datena não é homem suficiente para fazer aquilo, para ir para aquilo, chama o cara para briga, entendeu? Ele provoca. Então você tem uma agressão moral, a dignidade, a moral de um homem, de um pai de família, de um avô, de um marido, de um esposo, não é isso? De uma pessoa que, como vocês têm pavio curto, tudo bem, mas você provoca. No direito penal a gente tem a agressão mediante provocação injusta, que reduz a pena. Reduz a pena. Quando você comete um crime... Daqui, isso que é um símbolo da minha terra, sua cidade. Da minha terra. É a terra do Maracatu. Quando você comete um crime motivado, levado pela a provocação injusta, então você tem um atenuante no direito penal. Então, olhando pelo campo jurídico, a gente vê ali o quê? Um cara provocador, um cara que tenta puxar aquilo do outro, ele tentou trazer Datena para aquele cenário, para aquele campo, para aquele território dele, e ele conseguiu fazer aquilo. Então, houve uma provocação moral a Datena. Ele também cometeu, à luz do direito penal, uma violência à dignidade, à honra de Datena. Mas Datena, aceitando essa provocação, entrou na onda dele, partiu para cima e praticou uma agressão física, uma lesão corporal, que eu não posso dizer se foi de natureza leve, de natureza grave. Grave não é, porque ele teve alta, no mesmo dia ele saiu, tal. Grave teria que ter redução da capacidade, incapacidade de trabalhar por mais de 30 dias. Não foi uma lesão grave. Agora, a gente vê aquilo, toma um choque com aquela situação. O cidadão toma um choque. Foi um candidato a prefeito de uma cidade do Porto de São Paulo. A maior da América Latina. É o motor do Brasil, foi o que dizia o meu pai, vivedor. É verdade. Dizia, São Paulo é o motor do Brasil. É verdade. São Paulo sobrevive sozinha, sem precisar do resto do Brasil. Meu pai dizia isso, o matuto do interior. Sapiência de um homem comum. Naquele tempo, já dizia isso, era o motor do Brasil. E você chega, um homem de comunicação, um homem de imprensa, um homem que passa a vida toda apontando o dedo para aqueles que praticam condutas como aquelas. Isso. Né? Na TV, entrando na casa das pessoas, das donas de casas, das senhoras, que minha sogra assiste ele todo dia lá em casa. Todo dia tá lá, é ele, e depois vai para dar banda, sai para outra, vai para aquele bate, vai para Gotino. Eu já sei o nome dos caras porque eu escuto o dia todo. Entrar em casa, eu tô escutando ela lá na televisãozinha dela. Ela tem 80 anos, ela vai mais para cantinho, vai ver a TVD, tem que respeitar. Ela fica ali. Então ver um negócio daquele, realmente é uma coisa que não poderia ter ocorrido. A gente tem que... É preciso que o ser humano se contenha. O diálogo, o debate, o contrato. O Marçal é provocativo, é violento nas palavras. Ele é agressivo. Entendeu? São palavras que realmente entram, que ingressam dentro da intimidade das pessoas, da vida das pessoas. Chegar a dizer que Datena praticou um estupro quando Datena não teve o processo de estupro, quando Datena não teve condenação por estupro, quando alguém acusou ele lá de um assédio e depois a pessoa, segundo informações, chorou, pediu desculpa, não sei o quê, e aquilo foi arquivado e tal, e você trazer aquilo para o campo, um cara que é avô, um cara que é pai de família, um cara que... Então aquilo é provocativo, cara. A gente precisa entender que existe um campo que a gente não pode entrar, que é no campo da intimidade das pessoas, de atingir a dignidade das pessoas. A gente precisa respeitar as pessoas, entendeu? Nem todo mundo consegue se conter. Então é uma cena muito terrível, mas a gente precisa... Mas juridicamente não pesa nada contra... Não, ali tem o quê? Punibilidade uma lesão nenhuma. corporal, se ele teve algum hematoma, se houve hematoma, dá lesão corporal. Se quebrou uma costela do rapaz, vai dar uma lesão grave, entendeu? Aí, se fosse ele falando, ele ia dizer que quebrou a costela, quebrou a asa.
Porque ele é provocativo. É. Se fosse ele aqui, ele dizia, não, mas não quebrou sua asa. Ele ia dizer asa com Datena. Eu sei que ele ia fazer isso. Porque ele é provocativo. Certo? Assim, desrespeitoso. Chama bolo de cheirador de pó, não sei de quê. Pô, o cara é um deputado federal, filho de médico, tem a ideologia política dele que ele defende, etc. Tal, mas chamar o cara de cheira-pó, o cara de maconheiro, não sei de quê. Quer dizer, quando parte para o prefeito de São Paulo, ele diz que o prefeito de São Paulo é coligado com o PCC, que botou a empresa do PCC. Pô, o cara tem a licitação lá, a empresa ganhou a licitação, foi prestar serviço da prefeitura. Se a empresa tem ligação com quem quer que seja, o cara não tem nada com isso, cara. A Polícia Federal não investigou isso, não disse nada disso, ninguém disse que o cara tem envolvimento direto, não tem nenhuma denúncia formada, uma defesa escrita dele com relação a esse fato no processo, para você analisar a denúncia e a defesa. Então o cara é provocativo, o cara é leviano, o cara é violento nas palavras. Olha, ele entrou, rapaz, que o pessoal de São Paulo, os eleitores ficaram assim, mas ele não é político, ele não mede as palavras, ele não mede as consequências. Ele é caçado logo pela Câmara de Vereadores. Primeiro que ele não tem base política na Câmara. Não conhece de política. Não tem base eleitoral nenhuma. É leigo nesse assunto. Tanto ele como Datena também é leigo em política, porque Datena sabe fazer crítica. Aí você sabe muito, né? Agora, entrando lá, é diferente. Correto. É diferente. Todos eles que falam mal dos políticos... Chamar o cara de ladrão na cara do cara ali no debate. Você é ladrão com o prefeito de São Paulo. Ele não conhece, não tem habilidade, não tem trato. Eu nunca vi ninguém ser tão ofendido quanto aquele cara. O Marçal, depois da pesquisa da Quest, do Instituto Quest, depois dessa agressão que ele levou, que se titulou de vítima, ele já perdeu outra pesquisa agora, 4 pontos e Datena subiu 2 pontos. Mas Datena subiu de 8 para 10. Porque deu uma porrada nele. O eleitor é interessante, né? Cabeça do eleitor. E ele perdeu 4. E vai perder mais ainda porque ele não tem o que falar. A turma estava gostando dessas provocações dele. Mas aquele foi muito mal para o país. Para a prefeitura. Eu digo que a gente tem que chamar a NASA para estudar a cabeça do eleitor. Dilma Mendes diz uma coisa interessante, que o eleitor é uma figura tão interessante que ele engana ele mesmo. Ele sai de casa para votar em Lyndon Johnson. Ele está firme que vai votar em Lyndon Johnson. Quando chega na urna, ele vota em Hildebrand. É verdade. Entenda isso. E se ele encontrar um dinheirinho... É aí que complicou. E outra coisa, o eleitor... E hoje eu tenho essa consciência, não pode chamar nenhum político de ladrão. A gente está falando aqui num modo geral. Geral. Mas se você estiver se ofendendo porque você não faz isso, você é fora. Está fora. Eu estou fora, você está fora, nossa amiga está fora. Mas, numa regra geral, é isso que acontece. Meu amigo, eu chamar Datena, ó. Leva uma cadeirada também. Mas veja bem, o eleitor é um bicho complicado. O eleitor, ele precisa ser estudado, porque a gente não tem condições de chamar nenhum político de ladrão, Hildebrand, porque o eleitor vota no cara, coloca o cara lá, e sabe o que acontece? Pede um saco de cimento, pede um botijão de gás, pede um milheiro de tijolo, aí pede o pedreiro, aí pede a colher do pedreiro, aí depois ele pede o móvel da casa, pede para a televisão que está quebrada, tal. Então esse cara está fazendo com que o político seja corrupto, porque ele corrompe o político. Uma vez eu sou empresário lá no Banco do Brasil. Isso não, porque o servidor público ele se corrompe. Eu disse, ele não se corrompe, ele é corrompido por vocês, empresários. Porque se não tiver a figura do corruptor, isso é a figura do corrupto. É verdade. Você chega numa prefeitura, pega um fiscal de uma prefeitura do Porto de Carpina, quer fazer um loteamento ou coisa parecida, e aí precisa da outorga daquele pobre servidor público, aquele cara que recebe um salário mínimo. E aí você chega oferecendo terreno, oferecendo dinheiro, oferecendo não sei o quê, lote daquele. O caba olha, tem uma filhinha que está casando, tem um filhinho que está casando, e o cara não tem nenhum teto, não tem nada. Ele diz, meu Deus do céu. Então, não é que o cara tem que ser corrupto, não. Não estou dizendo isso aqui, não. Nem estou defendendo corrupção. Eu só estou dizendo, se não for lá a figura do corruptor, para cima desse funcionário, que muitas vezes não tem uma formação moral, não tem
uma pessoa que está ali há muitos anos, sem nenhum esclarecimento passa daquilo, que não tem uma perspectiva de melhoria, de nada. Então você corrompe aquela figura. Que é mais difícil você corromper um servidor que prestou um concurso público, um auditor da Receita Federal. Aí você vai ter dificuldade, porque você vai encontrar uma pessoa que tem uma formação moral, tal, mais diferenciada. Mas você que tem é raro, que é muito raro. Mas você tem o quê? Você tem o quê? Você tem a figura do corruptor. O cara que está todo distante lá, na administração pública, corrompendo, oferecendo benesses. Aí o cara vem chamar o servidor público de corrupto. E existe corrupto sem corruptor? É verdade. Sem aquele que quer tirar vantagem, que quer levar vantagem? Aí eu sou empresário, pago imposto. Todo mundo paga imposto. Nós que somos servidores públicos, você que é servidor aposentado, você tem o seu imposto de renda descontado na fonte. Salvo se tiver um problema de saúde, algo que se enquadre na isenção fiscal. Né? Pessoa cardíaco e tal. Mas você, o servidor público, ele já é descontado na fonte. Ao empresário, eu pago imposto. Eu também pago, meu amigo. Todo mundo tem que pagar imposto. E o pobre paga mais ainda. Todos têm que pagar. Então, essa situação... Você paga imposto, amigo, desde a compra de uma caixa de fósforos, você está pagando imposto. Com certeza. Sobre corrupção, Dr. Roberto Magalhães, que é um homem, para mim, íntegro, ele, Marco Maciel, como político que eu conheci de perto, em Pernambuco, Dr. Roberto Magalhães, ele tinha um negócio de um ônibus azul e branco, que ele saía, ia para o interior e levava os deputados da base. Eu vou para Bonito, aí levava os deputados daquela região, os deputados políticos daquela região, iam com ele lá, preparava o almoço, deitadinha, voltava. E Paulo foi várias vezes, eu fui inclusive com Paulo. E numa dessas nós, fomos para Bonito. E chegando lá, quando a caravana desceu, veja bem, viu? Quando a caravana desceu, um cidadão lá, humilde, um votante, um eleitor, Dr. Roberto Magalhães, conseguiu furar a segurança, chegou perto do Dr. Roberto. Doutor Roberto, sou seu fã, sou seu eleitor há muito tempo, trouxe aqui um presentinho para o senhor. Olha, é um concreio, canta o hino nacional e não sei o que, doutor Roberto olhou para a cara dele. E os deputados ao redor, né? Carlos Porto, Paulo Marques, Vital Novaes, aquele pessoal todo dali. Aí ele disse, não quero, não aceito. Isso é uma facada, mesmo assim. O doutor Roberto Magalhães, você sabe, não tinha papa na língua. Não. Né? Ele, para dizer, ele dizia em público, dizia qual, e por isso perdeu a prefeitura de Recife numa segunda vez. Disse, não quero, que isso é uma facada. Aí Paulo olhou e disse, doutor Roberto, sou eleitor seu, isso é um ato de gentileza que ele quer fazer com você. Concria um pássaro ímpar, um pássaro que quase não tem mais. Ele disse, não, quero não. Aí Paulo ficou no ouvido do doutor Roberto. Doutor Roberto não devia ter feito isso, não. O rapaz é eleitor seu e tal. Aquilo é uma gentileza da parte dele. Ele disse, mande chamar para me entregar. Ele trouxe o concreto, chamou o ajudante de ordem. Vou, fulano, vem cá. Guarda essa gaiola aqui, esse passarinho, quando foi, eu vou. Nesse ínterim, o cara que deu o passarinho ao doutor Roberto, botou no bolso do doutor Roberto, disse, doutor Roberto, esse aqui é o nome de uma filha minha que é professora e está desempregada. Aí ele virou-se para Paulo e para Vital Novaes, não disse a vocês que era uma facada? Eu não disse a vocês que era uma facada, mas como o passarinho já está no ônibus, deixa eu levar, mas depois eu vejo o caso da sua filha. Isso não é um ato de corrupção? É um ato de corrupção, você querer trocar, em que pese ser... Não foi... Ele fez aquilo com uma outra intenção. Com a intenção de obter uma vantagem. Claro. Agora, a corrupção, a vantagem tem que ser... A vantagem tem que ser ilícita. Essa é a questão. Se for para o campo do direito, a vantagem tem que ser ilícita. Ou seja, eu não tenho direito àquilo e estou recebendo aquilo. Eu vou para o guarda e o guarda rasga a minha multa. Quando ele rasga a minha multa, eu não vou receber a multa do Estado. Quando o fiscal da Receita Estadual reduz o imposto do Estado,
reduz para que você pague menos e você dá a ele por fora, ele está cometendo um ato de corrupção, porque aquele ato é um ato ilícito. O particular está tendo uma vantagem. Sempre na corrupção, o Estado, que é a vítima é o Estado. Ele sai lesionado. Ele tinha o direito a alguma coisa e não vai ter direito ou aquilo tudo, ou foi retirado parte daquilo, para que o particular tivesse vantagem. Quando eu reduzo o imposto, que eu pago um valor inferior, eu estou tendo vantagem como particular. A vantagem é ilícita porque eu estou dando uma vantagem àquele agente público que está proporcionando aquela outra vantagem para mim. Ou seja, o Estado está sendo roubado, está sendo traído por aquele que é investido na função pública, que tem a função de zelar pela arrecadação tributária. No caso, o doutor Roberto Magalhães era governador. Ele era governador, ele poderia dar um emprego. Ele tinha acabado também na época de esse negócio de nomear professores. Era através já de concurso. E o rapaz que foi com a galera, com o Cris, sabendo dessa dificuldade, ele queria obter essa vantagem ilícita. Né? Só o fato dele oferecer, na corrupção, só o fato de você oferecer a vantagem, ele é um crime formal, você já está cometendo o crime. Só o fato de oferecer a vantagem. Quando eu ofereço a vantagem, se você liberar o meu veículo, eu dou tanto. Se você reduzir o meu tributo aqui no fisco, eu tenho 100 mil de tributo para pagar. O fiscal diz, é 100, tu vai pagar 40 e vai me dar 20. Só esse fato de você oferecer, você já está cometendo. E muitas vezes é a chamada corrupção ativa, e a passiva é quando o próprio servidor já se antecipa e diz, resolvo isso aqui por tanto. Eu reduzo isso aqui por tanto. É tanto, então ela é passiva. E a corrupção ela está em todos os âmbitos, né? Agora mesmo nesse período eleitoral existe muito. A corrupção eleitoral, não é? Está no Código Eleitoral. O que é corrompido, o que é o eleitor, ele vai lá de cara de, estou tendo tantos votos lá em casa, mas não quero dinheiro seu. Eu preciso de 1 milheiro de tijolo, e preciso de 1 milheiro de telha. Ele não quer dinheiro, mas ele está pedindo um negócio que vai depender do bolso. Ele está pedindo um bem que tem um valor econômico, um valor financeiro. E o eleitor faz isso. E interessante que a lei eleitoral, ela não pune. Eu estou me esforçando muito aqui na minha mente, mas eu não encontro na lei eleitoral a punição do eleitor que vende o voto. É verdade. O safado vende o voto. E quem é punido é quem compra, porque a lei fala em captação de sufrágio, captação ilícita de sufrágio. Você pode captar o voto, mas de forma lícita, com convencimento, com o diálogo. Aí é o diálogo, aí é o seu plano de governo. Com o poder de convencimento do eleitor, que você é o melhor, que você vai trabalhar bem, que você vai ser bom para a comunidade, que você já tem serviço prestado, que você já fez algo no passado, aí você está convencendo, é o poder de convencimento. Então a captação de sufrágio, a captação de voto, ela é lícita. O que é o artigo 41? Nesse sentido, né, de você apresentar a proposta sua, e de convencimento do eleitor. A captação que ele diz que é crime, ele diz, captação, artigo 41A, ele diz assim, da lei 9.504/97, está na cabeça tá boa. Aí o 41A diz, captação ilícita de sufrágio, compra de votos. Aí você pode comprar votos, você pode dar tijolo, pode dar areia, qualquer bem que tenha um valor econômico, juridicamente. Olha, porque tudo é juridicamente, rapaz, essa palavra é tão bonita. Juridicamente. Um bem jurídico é um bem protegido pela lei. Então, a casa é um bem jurídico, o carro é um bem jurídico, tudo aquilo que tiver um valor, principalmente o direito penal. Patrimônio, né? Principalmente o direito penal, o poder sancionador, ele protege um bem patrimonial. A vida é um bem jurídico. A integridade física do ser humano é um bem jurídico. São bens jurídicos e os bens jurídicos são protegidos. Então o voto e a honra é um bem jurídico, é um bem jurídico. Não está lá no Código Penal o crime de injúria, calúnia e difamação. Muita gente chama de defamação. Não deixe ninguém chamar defamação no seu programa. Diga assim, é difamação. Às vezes pelo amor de Deus. inevitável, né? Eu tenho um amigo delegado que ele chamava defamação. Eu dizia, não passou não.
Não é de, é de. Você não pode fazer Mas isso. então chama também advogado. Advogado, rapaz. Aí disse que o advogado é quando o cara é um pouco fraquinho, não sei o que, né? Não faça isso. Advogado. Não pode. É indignante. É advogado que não tem nem I, nem E, nem A. Aí você compra voto. Então, quando você compra o voto, por meio de tijolo, cimento, você está cometendo um crime de captação ilícita de sufrágio. E perde o quê? Se for apurar, a Justiça Eleitoral, ela tem um mecanismo de apuração, que é a ação de investigação judicial eleitoral. O partido político pode denunciar, o candidato pode denunciar, o Ministério Público Eleitoral pode denunciar. E aí, o que é que acontece? Quando isso ocorre, o cidadão responde a um processo eleitoral, o processo, ao final, resulta com a cassação do registro de candidatura dele, e é o que aconteceu com o Bolsonaro, e a impossibilidade de se candidatar por 8 anos. Nós vamos ao intervalo, é rápido, a gente vai e volta para continuar essa conversa com o Dr. Lyndon Johnson. E agora a gente vai entrar na política que estamos vivendo, o momento político em todo o Brasil, candidatos a prefeitos e vereadores, e a gente volta já já. Bem, meus amigos, estamos voltando na Hora da Verdade aqui no programa Hildebrando Marques, hoje conversando aqui com o advogado Dr. Lyndon Johnson, procurador da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata já há uma década, e nessa época muito convidado, é convidado várias vezes, porque ele também presta serviços a várias cidades, partidos políticos que querem saber da realidade, o tintim por tintim. Tem um cidadão também que é advogado, que é um amigo meu, que foi procurador da Assembleia Geral da Assembleia Legislativa, Márcio Albuquerque, me parece. Desabrando o direito político, que é o mais complicado que tem. Que o cara disse uma coisa que é um político, manda ele fazer, ele vem totalmente com uma coisa errada. Lá vai a gente mexer. E como é nessa época você, que é muito procurado pelos partidos políticos, meu amigo Lyndon Johnson? Veja bem, a gente orienta de acordo com a lei eleitoral, porque quem faz a lei eleitoral são os políticos. A justiça não faz lei. Eles estão lá fazendo lei. Então, eles proibiram o quê? Antigamente tinha uma campanha de 90 dias. Agora de 45. Eram 3 meses, aí 45. Antigamente o político distribuía um boné, um chaveiro, uma régua, uma caneta com o nome dele, não era assim? Era tão bonito de pegar um chaveirinho de Paulo Marx, uma canetinha com o nome Paulo Marx, um amigo de fé e tal. Aí você tinha aquilo ali, guardava aquilo ali, na lembrancinha do candidato. Passava tanto tempo lá. Um dia, quando o político voltava, encontrava aquilo, né, na casa. Olha, seu Paulo, tem isso aqui seu, olha. Ou às vezes a foto. A foto do cara e tal. Então eles restringiram, proibiram a distribuição, chama de distribuição, de brindes. Aí, lápis, caneca, essa caneta aqui, aí Hildebrando, pronto. Você pode ter aqui, mas se for candidato, você não pode fazer isso em quantidade elevada para distribuir com os eleitores. Que isso aqui é um brinde, uma caneca com a sua fotografia aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui o político não pode fazer, ele pode até fazer um para ele. Ou o eleitor pode chegar ali e mandar fazer um impresso do candidato dele. E foi eu que fiz. Aí pode, a manifestação individual. Esses brindes acabaram tudo. Acabaram tudo. Então, o político... O que é que pode o político fazer? Hoje só pode bandeira, material impresso, pode tirar o outdoor, aquele outdoor bem grande que você tinha. Você chegava assim, aí na cidade de Carpina tinha um outdoor do cara lá. Feito aquele que eu tinha ali. Pronto, aquele ali. Se for naquele tamanho, pode. Até 2x2, que é 4 metros. Superou os 4 metros, já dá outdoor. Mas se você pegar 2 de 4 metros, botar junto 2 faixas grandes, já dá outdoor. É multa eleitoral. E as paredes, Lyndon? Não pode mais pintar a parede também. Parede não se pinta. Você pintava. O cara vendia a parede. O cara vendia o muro dele da casa para pintar o muro dele do político. Era o período que o pessoal ganhava um dinheirinho, né? Pinta aqui minha parede, bota o nome do candidato. Tinha os comícios que era chamado showmício. Showmício, quando os artistas... Agora, os artistas não se mobilizaram, cara. Esse país é uma coisa interessante. Você mexe com a imprensa, ninguém se mobiliza. A lei vai, passa, é sancionada. Aí o cara, mas e agora? Passou no Congresso.
Como é que faz um negócio desse? Antigamente o cantor trazia Novinho da Paraíba. Ele cantava lá, não diga adeus. Era uma festa no palanque danado. Hoje você usa uma porcaria de um paredão fazendo barulho numa coisa, ninguém aguenta aquilo. Terrível. Perturbando. Terrível, Aí você não permite que um cantor, um artista, ele hipoteque apoio àquele candidato e que ele vá lá no palanque, além de dar um discurso, ele cante. Faça um show ali para aquele candidato. Era lindo os comícios antigamente. Você terminava de falar, vamos pro show agora. Era um show. Eu vi muito show em Nazaré de Jaime Corrêa, showmício com o Novinho da Paraíba. Ia pro palanque de Jaime. Aqui em Carpina também, da maioria dos candidatos traziam um artista regional, isso ajudava, ele dava um cachê. E deixaram os deputados fazer. O deputado faz muita besteira, né? Aprova muita porcaria, muito entulho. Passar lá no Congresso, eles sabem que aquilo vai prejudicar ele. Mas passar para quem faz aquilo? Mas sacanagem, Delbano. Para ele não ter despesa na campanha. Porque imagine uma cidade feita Carpina com 3 candidatos. Tem um que é mais fraco financeiramente, né? Tem outros que tem mais capacidade financeira, mais lastro financeiro. Aí o cara pega e bota o Wesley Safadão no show dele aqui em Carpina. Olha, acabou com a cidade. E o outro candidato não pode contratar o Wesley Safadão, né? Que é 500 mil o show dele. Aí vai trazer um artista mais fraco. E aí, Fabiana Pimentinha. Justamente, eu vi muito ela. Aí você tem o quê? Você tem uma disparidade, e isso aí pode desequilibrar o pleito. Isso é o entendimento dos mais sensatos. Os outros mais maliciosos dizem assim, eu vou gastar dinheiro, pô, se eu for fazer isso, eu sou deputado, tem 20 municípios. Se em cada município for botar o cara fazer um show, eu tô lascado. Vou gastar muito. Então cortaram essa história. Então, o que os deputados vêm fazendo cada vez mais é tentar diminuir o gasto de campanha eleitoral. Então hoje você trabalha com praguinha, que é aquela cola no peito. Você trabalha com o chamado santinho. Aí eu até tentava entender esse negócio de santinho. Por que chama santinho? Não sei. É porque você não tem aquele santinho Santo Antônio. Antigamente a gente guardava aquele santinho. Que comprava na feira ali, o santinho, né? Aí deixava em casa, é o santinho ali. Aí o santinho do candidato, que é a foto dele mesmo, do próprio candidato. Então você tem o santinho do candidato. Interessante. Aí você tem um santinho, que é o papel impresso que você distribui. Tem o que cola, que é o adesivo. E aí você tem também a bandeira. Pode ter uma faixazinha, pode ter faixa. Fotografia. Pode ter fotografia do candidato. Você não é o santinho? Aí tem um santinho ali, não tem problema não. Você pode fazer. Agora você não pode ter propaganda superior ao adesivo. Ele tem que ser no tamanho de... É o tamanhozinho que tem, ele não pode ser uma coisa muito grande. No carro só pode, como no seu caso ali. Seu carro tem um pé furado. Aquele é do meu seu irmão. Tá ali, que é candidato. Então tá lá o pé furado dele lá. Aí você... A lei eleitoral diz que na traseira do veículo, no vidro traseiro, você pode ter material perfurado do tamanho do vidro. Não pode passar do tamanho do vidro. Tá legal aquela propaganda sua, não tem nenhuma irregularidade. Nela tem que ter o nome do candidato, o nome da coligação que ele pertence. Se não tiver coligação é do partido, que agora não tem mais coligação para vereador. Era uma coisa que eu ia perguntar a você. Chapão, né? Porque dizem que ficou mais complicado para o vereador, que ele tem se baseado na votação dele, dentro do partido dele. Quer dizer, vai ter partido que pode eleger a 2 a 3 vereadores, dependendo da votação do lá da frente, dos cabeças, e tem vereador que vai ser eleito na marra com o voto de todos, juntando... Antes você tinha coligação proporcional. Você pegava todos os partidos que tivessem vereadores e juntava os partidos, formava uma coligação. Carpina vai em frente. Aí juntava 5 partidos ali. E aí os 5 partidos, eles somavam para atender o quociente eleitoral. Somados os votos todos dos partidos, aí você ia somar todos os partidos, a soma de todos os partidos, dividido pelo número de vagas na Câmara de Vereadores, você teria um valor que corresponde ao quociente eleitoral. Vamos supor que votaram... Tem quantas vagas para Carpina? 15. 15 agora, 15. Diminuiu. Eu tinha 17, agora 15. Vamos supor que, juntando todos os vereadores, todos os partidos políticos, todos os votos válidos dos partidos políticos, teve 150 mil votos em Carpina. Eu disse, 150 mil votos. Um exemplo. Aí você dizia, 150 dividido por 15 dá 10. Então o quociente eleitoral é 10 mil votos. O que quer dizer isso? O partido
A coligação que não atingir 10 mil votos não faz ninguém. Então as coligações geralmente atingiu. E aí ela passaria a ter a quantidade de vaga na Câmara, que é a divisão desses votos pelo quociente partidário, que é a quantidade de votos que a coligação teve. É meio complicado de explicar assim na rapidez, mas eu vou tentar explicar. Vamos supor que Carpina tenha nessa eleição, um exemplo, tá? 150 mil votos para vereador. 150, que não tem, né? Estou só dando um exemplo. Para dar um exemplo não tem, exato, para dar um valor exato. Diz que tem. Vamos lá, 15 mil votos para vereador. O eleitoral de Carpina, segundo o IBGE, é 50 mil votos. Pronto, vamos lá. 15 mil eleitores votaram para vereador em Carpina. Você pega 15 mil eleitores de vereador, divide ele por 15 vagas na Câmara. Dá quanto? Dá 1000. 15 mil por 15 vagas dá 1000. Não é assim? Não é 1000? 1000. 1000. Aí você pega o quê? E o que é esse 1000, Lindon Johnson? Só esse 1000 é o chamado quociente eleitoral. Decore isso aí. Quociente eleitoral. E o que é o quociente eleitoral? É a divisão do número de votos dados para vereador pelo número de vagas na Câmara. Isso significa o quê? Que o partido político que não tiver 1000 votos não elege nenhum vereador. Ele levou ponto de corte. Se ele tiver feito pelo menos 2000 votos... Aí ele já faz 2 vereadores. 2 vereadores. Tá tranquilo. Se ele tiver 1000, mas tem uma rabeira... Aí vai para sobra. Certo. Aí você vai ver se na primeira rodada você preencheu as vagas na Câmara de Vereadores. Na primeira rodada, todo mundo, se ficou faltando 2, 3 vagas para preencher, vai para a segunda rodada. Aí vai somar esses votos da rabeira. Aí vai dar outra rodada para ver qual desses partidos que atingiram vai ter direito. Mas já tem uma regra do STF que quem não atingiu ainda pode entrar para pegar uma vagazinha. Ficou mais complicado para eles. Muito complicado. Tudo é muito complicado. Eu acho até, Lindon Johnson, que o vereador, não seja ele no município, seja ele na capital, é o que mais encontra obstáculos de concorrentes, quer dizer, demais concorrentes. Eu fui candidato a vereador, fiquei na primeira suplência, mas enquanto eu chegava nas casas, fulano dizia, rapaz, já estou sem grana aqui. Às vezes meus amigos, rapaz, eu sou candidato, mas rapaz, eu também sou candidato. Não é? Eles são vereador difícil. Não é fácil, não. Eu acho. Eu estava conversando com o deputado Joel da Harpa. Joel. Eu sei quem é. Menino bom, aquele menino, gente boa, viu? Cara de bom de aula. Muito atuante. Ele já vai pro ele está no terceiro mandato. Terceiro mandato, ele é bom de mandato, aquele menino. Ele foi candidato a vereador em Jaboatão e perdeu a eleição para vereador. Foi. E se elegeu deputado na seguinte. Foi. E aí? Vê que coisa. Lá perdeu para a concorrência no próprio município dele. Foi, ele perdeu lá para vereador, ele ficou primeiro suplente, ele foi para casa eleito, cheguei em casa, tinha perdido a eleição. Eu disse, aí fui deputado, ganhei. E aí, fui para a reeleição, ganhei, reeleição não ganhei, tal, tô aí. Terceiro mandato. Então ele perdeu para vereador de Jaboatão. Veja como eles são de vereador, por conta dessa situação. Fulano é meu parente, fulano é meu amigo, fulano é meu vizinho, fulano é irmão, é amigo do mecânico do meu carro, fulano é não sei o que, não sei de que, o mecânico do meu carro. Às vezes o mecânico do carro do cara pediu voto, o cara vai votar, porque o mecânico pediu, que é amigo dele. O cara que joga dominó, não sei o que, é muito complicado o tal da eleição do vereador. O voto mais difícil é a eleição para vereador. Agora, Lindon Johnson, você tem andado muito por aí, petição disso, petição do partido, tem encontrado muitos problemas nessa eleição? Tenho. O maior dos problemas é o descumprimento da lei eleitoral com relação à propaganda eleitoral. Porque a gente não vê ninguém comprando voto, né? Não vai ficar assim, ninguém tá na rua, aí comprando voto, quanto é teu voto, ó, voto. Toma compra escondido, né? Isso sempre existiu. É uma coisa errada, é uma conduta que não é presente lei, mas ninguém vê, é uma coisa escondida. Entre o eleitor e o candidato. Isso aí a gente não vê muito. Não vê, praticamente não vê. Não vê. Ninguém vai cometer um crime desse na frente de todo mundo. Mas o que mais existe? É propaganda irregular. E o que é interessante, Delbano, que o político é muito engraçado. Eu tenho um município, por exemplo, que o meu candidato, o meu constituinte, né? O meu constituinte, lá eu não voto, lá eu sou advogado, ele faz uma propaganda irregular. O outro vê. Aí ele entra com ação chamada de representação eleitoral. Para o juiz eleitoral
aplicar uma multa e retirar a propaganda, determinar a retirada. Aí ele entra, aí eu, tudo bem, eita, entrou com ação. Aí eu vou ver a situação dele, ele está fazendo a mesma coisa do meu. Que povo burro tal do político, rapaz. É difícil advogar para político. Porque o peste faz a coisa errada, aí ele quer fazer errado, e faz errado, o outro faz errado também. Mas ele quer fazer errado, mas não quer que o outro faça errado. Aí ele provoca o juiz. Aí quando provoca o juiz olha... Ele provoca o juiz pessoalmente ou através Não, através do advogado. Certo. O advogado tem todo partido, lá está com um advogado cadastrado na Justiça Eleitoral. Aí chega para o advogado, está errado, isso aqui, o advogado está certo. Entra pedindo a remoção da propaganda, a retirada dela. Entendeu? Você não tem uma propaganda no seu carro, do seu irmão? Aí vamos supor que a propaganda esteja irregular. Alguém entrou, o juiz mandou retirar. Se ele não retirar, ele paga uma multa de 5 a 25 mil reais. Aí ele, eita, onde é que tem carro com minha propaganda, meu Deus? Aí o candidato sai correndo para tirar. Porque se ele não cumprir a decisão, vai ser comunicado e ele vai pagar a multa. Você entendeu? Aí ele sai doido para tirar a propaganda. Aí tirou de todo mundo. Meu irmão deu plano, meu Deus do céu, e vai atrás de você. Tira essa propaganda. Tirar por quê, rapaz? Porque a propaganda está irregular, o juiz mandou tirar. Então, quando o candidato provoca o judiciário eleitoral, justiça eleitoral, dizendo que a propaganda do outro está errada, a dele tem que estar certa, bicho. Aí o outro olha, aí eu faço assim, então tá bom, vou entrar com a dele também. Com essa brincadeirinha, eu consegui tirar mais de 2.000 bandeiras de uma cidade. Porque o cara começou a provocar o lado de cá. Quando eu fui ver, as minhas bandeiras não estavam feitas ainda. Foram uma quantidadezinha pouquinha que saiu ali. Só para no início, logo no 17, logo no início da campanha de agosto. Aí o cara fez, eu disse, olha, deixa ele. Aí quando ele botou a dele na rua, que a cidade estava enfeitada, bonita, arrumada de bandeira, arrumada, ó, uma poluição visual desgraçada. É a poluição visual. Quando eu vi a bandeira do cara lá, esse rapaz, aí procurei saber, disseram, ele já imprimiu aí mais de 2.000 bandeiras, 3.000 bandeiras, disse, agora é a hora. Entrei com o pedido, o juiz deu a liminar, mandou recolher a bandeira todinha. Só vi aqueles meninos que ficaram com o pau da bandeira assim, agarrado, levando a bandeira. E como é que esse cara vai agora refazer 3.000 bandeiras em a eleição, falta poucos dias aí. As gráficas tudo pipocadas. Mas eles estavam irregulares, as bandeiras do candidato estavam irregulares devido a quê? O nome do vice-prefeito, ele tem que estar na propaganda do candidato. Você está falando do executivo. O executivo, do majoritário. Os dois candidatos majoritários, prefeito e vice. Na propaganda eleitoral dele, por bandeira, por material impresso, de papel, qualquer coisa, santinho, etc, tal, adesivo. O nome do vice-prefeito, ele tem que estar, no mínimo, 30% da letra do prefeito, do nome do prefeito. Aí você bota uma réguazinha, olha, vê que não está, aí entra. Pá! Só que o nome estava praticamente ilegível. Eu estou vendo ali um diploma seu ali, a Câmara Municipal do Recife, estou lendo daqui, ó. Atribuiu a medalha de menção honrosa ao frevo, não é isso? Você recebeu essa medalha lá. Você foi homenageado. Estou lendo aqui, ó. A letra do cara, o cara não via nem eu tô vendo aquele. Então, como é que o eleitor vai conhecer o vice? Se o vice está sendo escondido. E é obrigado, né? É obrigado, que o eleitor tem que saber, eu estou votando em Delbrando, mas o vice de Delbrando é fulano. E aí eu provei. Se o candidato a prefeito não colocar o nome do vice. Também não pode, tem que colocar propaganda irregular. Você pede a remoção e aplicação de multa eleitoral. Quem faz a lei é o deputado. Foi o deputado que fez essa lei. Ele que criou essa regra. Os deputados federais. A lei eleitoral muda muito, Lindo. Ela sempre tem alteração, sempre tem uma mini reformazinha, uma modificação, uma coisa e tal. O TSE dita resoluções com poder de regulamentar a lei, não pode ir além da lei, né? Proibir mais do que a lei permite, mas tem proibido, viu? O TSE tem ido além dos limites. E a questão do dinheiro que sai agora, esse fundo eleitoral? Você tem dois fundos. Que aumentou consideravelmente de uma eleição para outra. Na verdade, você tem dois fundos. Você tem um fundo partidário, né? Sei. Que é o fundo que mantém o partido, que paga a conta de água, de luz, de telefone, paga as diárias para você viajar o Brasil inteiro, dando palestras, secretária, que mantém Valdemar da Costa Neto, né? Rapaz, ninguém todo mundo quer ser presidente de partido nacional, partido grande, sabidão, né? Porque tem partido que tem dinheiro não, viu? Vou citar aí, vou citar. Aqui mesmo tem um partido PMN, o 33.
Está lançando candidato. Ele não tem nem fundo partidário, coitado. Ele não tem nem horário no guia eleitoral. Quer dizer, porque não tem representação no Congresso Nacional. Então, o que é que acontece? Os candidatos dele não recebem nada, coitado, de fundo, de nada, não tem recurso. Mas você tem o partido... Qual é o partido de Valdemar? É PR, é? De quem? Partido da República, é? Tem o PR, tem o PL. O PR de Valdemar Costa Neto. Esse aí é o que mais tem deputados, que é o do presidente Bolsonaro. Ele é o PT. O Bolsonaro é o PL. Não, a PL mudou. Ele não saiu do PL para o PR, rapaz, que é o partido de Valdemar da Costa Neto. Aqui no estado, por exemplo, o candidato dele na capital... Não, ele apoia. Ele apoia um candidato do PL. 22. O 22 não é PL, o 22 é PR, Partido da República. É, mudou. O 17 não é o PL, né? O 17? Era na época de... Bolsonaro, foi eleito na primeira mandato. Mas a fusão foi feita do PR para o PL. O PL é quem tem candidatos. O candidato Gilson Machado... Ele é PL? É PL, é 22. Pode vir na propaganda eleitoral. Então tudo bem, não tem Aqui problema. tem um PL também que é... Em Carpina tem um candidato do PL. Tudo, 22, tem 22, né? Tem. Então tudo bem. Esse partido tem um fundo partidário enorme. Tanto como o PT, como o né? PT, como o PSDB já teve no passado. É verdade. O 40, o PSB também tem um fundo partidário muito bom. Então, tem partido que não tem. Então, o fundo partidário é para manutenção do partido e manutenção dos seus dirigentes. Pagam altos salários, tal, aos parentes, bota a mulher para receber um alto salário. Hotéis de luxo quando viajam. Tudo. E aí, até agora, teve uma decisão muito importante. O Tribunal de Contas da União quer entrar nessa questão agora, para fiscalizar os recursos do fundo partidário, porque ele está dizendo que o recurso é público. O Tribunal de Contas quer botar o bedelho dele lá, botar o dedinho dele lá, alegando assim, peraí. Mas ele não sai do bolso do contribuinte? Mas tem fundamento isso, tem fundamento. O Tribunal de Contas está fazendo assim da União. Oxê, eu não fiscalizo o dinheiro do fundo partidário? Ora, se eu fiscalizo dinheiro público federal, se é dinheiro que vem do orçamento da União, tem lógica. O Tribunal de Contas agora quer fiscalizar os partidos, está a maior confusão do mundo aí, né? Vai terminar de fazer uma lei aí, uma reforma, dizendo que o Tribunal de Contas não vai fiscalizar. Uma emenda tem que ser constitucional. Porque a função do Tribunal de Contas... Só que pode fazer a emenda a legislativa, legislativa, o Congresso Nacional. Por quê? Porque o que acontece... Mas tem água. O que acontece é o seguinte. O fundo partidário vem do orçamento da União, recurso público federal. E o Tribunal de Contas tem a competência para fiscalizar a aplicação do recurso público federal. O TCU. Então ele quer fiscalizar o fundo partidário. Mas isso é uma confusão danada. Já começou a briga. E vai ganhar. Porque eles vão entrar com ação judicial e o Supremo vai dizer que ele pode fiscalizar. Porque houve um aumento muito grande da eleição passada para a eleição de agora. Enorme. Estão brincando aí com que era na eleição para presidente da República, para senador, para deputado federal, deputado estadual e governador. Quem tem dinheiro hoje é partido, não é prefeitura não. Então vamos fundar um partido. Vamos fundar um partido. Quem tem dinheiro hoje é partido grande. Tem dinheiro. Será que Bill de Oliveira tem um partido? Bill de Oliveira é uma onda, né? É candidato, viu? É candidato. Lá na cidade dele lá. Aí vem bem a história. Então o que é que acontece? Você tem um fundo partidário e você tem um fundo de financiamento de campanha. Certo. Esse é o que vem para o candidato pegar o dinheiro público e financiar a campanha dele. Certo. É o fundo de financiamento de campanha. O fundo partidário não, é fundo de financiamento de campanha. Financiar na campanha do cara. Certo. E aí o partido distribui de acordo com o quantidade de políticos e deputados. Inclusive faleceu um deputado pernambucano agora, você conhece ele, né? O que foi prefeito, o Patriota. Zé Patriota, que foi da AMUP, foi um dos maiores defensores da AMUP. Municipalista, né? O cara... Zé Patriota, do Sertão do Pajéu. Foi uma perda mesmo, foi de afogado da E faleceu outro também, que era de Jabotão, meu amigo, foi secretário de saúde do município, foi vereador, foi deputado estadual, Ulisses Tenório. O mais recente agora, o deputado, que ele é do PSB, já está uma confusão, né? Você sabe da confusão? Não. Rapaz, de ontem para cá. Quem vai assumir o cargo de deputado, quem vai ser o sucessor. Tem um vereador, Davi Muniz. Não sei quem é. Que é candidato a vereador. Você conhece tudo, né, rapaz? Conhece esse povo tudo. Nossa, o Davi Muniz suplente. É primeiro suplente do partido, né? Eleição passada ele era PSB. Só que ele saiu do partido. Aí não pode. O segundo suplente é Júnior Matuto. Eu vi Júnior se pronunciando lá de Paulista. E de quem vai ser o mandato? Veja bem, se ele saiu do partido, eu acho que ele perdeu o direito. Perdeu o direito dele. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade de uma ADI e disse o quê?
diz que o mandato não é do candidato, o mandato é do partido. Isso. Aquela menina lá que a filha dela foi assassinada, a criancinha lá que era vereadora. Lá em Petrolina. Petrolina, que foi secretária de Raquel Lira. Foi. Ela deixou a secretaria para assumir a vereança, porque o vereador lá foi cassado por cota de gênero. O partido não respeitou a cota de gênero e o vereador foi cassado, ele era a primeira suplente. Aí ela assumiu a Câmara. Mas trocou de partido. Trocou de partido, foi para o PSDB de Raquel Lira. Aí o partido entrou com o pedido do mandato no TRE em Recife. Porque essa ação, outro partido. O partido que ela foi eleita. É. E aí ela agora perdeu o mandato, já no finalzinho do mandato de vereador, ela perdeu, o cara assumiu. Então, na verdade, o Supremo Tribunal já decidiu que, nesse caso, a pessoa que está no partido, se ela sai do partido, ela perde. Então o Júnior Matuto é o segundo suplente, vai ser deputado estadual. A Assembleia deve dar... o prefeito foi eleito por um partido. Agora vamos lá, o que é que a Assembleia vai fazer? O que é que o presidente da Assembleia vai fazer nessa situação? Ele vai dar posse a quem? Veja a confusão. Ele vai dar posse ao Davi Muniz ou ele vai dar posse ao Júnior Matuto? Se a Assembleia disser, olha, o Supremo já pacificou isso, não é assim? Ela pode dar posse a Júnior Matuto. Porque não tem uma decisão do Supremo? A decisão não é em matéria de ação direta de constitucionalidade, ela não é erga omnes. O que é erga omnes? Para todos. Eu pergunto... Uma decisão erga omnes, para todos. Ele fez... E o Davi Muniz é candidato a vereador em Recife. A reeleição. Vê que situação o cara tá. Mas se ele saiu do partido para ser candidato, está lá no partido, está lá no... Ele saiu na janela. A janela agora de abril é março, tem uma janela, foi abril. 30 dias que o vereador, o político sai e não perde o mandato. O Muniz saiu do PSB, que ele era vereador pelo Recife, foi para o outro partido lá e continuou sem perder a vereança dele. Só que quando vem para a questão da suplência do deputado, ele não está mais no partido de origem. Então o mandato não é dele, o mandato é de Júnior Matuto. Como tem essa decisão do STF, não sei como é que vai agir a presidência da Assembleia. Ela é bem assessorada, evidentemente, e tal. Ela vai se basear no que está ali, pelo menos do Se eu fosse assessor da Assembleia, eu ia dar o parecer no sentido de que quem assumiria era Júnior Matuto. Porque já tem decisão do Supremo Tribunal, minha gente. Aí você vai ter que esperar entrar com a ação no TRE, para o TRE dizer o que o Supremo já disse. Aí o TRE vai passar aí 4, 5 meses para resolver isso, 6 meses. Termina o cara passando 6 meses sem mandato. O prefeito, se fizer isso, ele também perde? Não, prefeito nem senador da República, nem vice-prefeito pode sair do mandato, não perde não. Quem perde é deputado. Só o deputado e vereador. O legislativo, né? E o deputado municipal, o vereador. Esse perde. Meu amigo Lindon Johnson, conversa boa, transparente, gostosa. A gente passar 2 dias conversando, mas como a gente tem esse tempo aqui, a gente já estourou um pouquinho, mas eu quero agradecer demais a você pela sua vinda. Saiu de Nazaré com seus afazeres todos do dia a dia, mas ele não se roga, não faz de rogado. E onde a gente convidar, ele vai e vem dar essa aula sobre a legislação eleitoral. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigado e boa eleição. Você vai trabalhar muito nessa eleição. Vou no dia da eleição, eu tenho que andar aí em umas 4 cidades aí na região e vou lá, vou participar, vou estar presente, vou passar nessa cidade. Eu volto em Nazaré da Mata, né? Eu sou nômade, já votei em Tracunhaém, já votei em Vicência, votei em Carpina, já fui eleitor de Carpina. Então porque assim, no ambulante eleitor. Porque a minha profissão, como eu exerço em vários municípios, tenho assim vinculação, eu tenho um domicílio eleitoral bastante flexível. O domicílio eleitoral é flexível, né? Basta você comprovar um vínculo... Um médico também pode ser. Pode, um médico, um radialista. Assim, o domicílio eleitoral, basta você ter relações profissionais ou relação... outros municípios. Com o município. Um parente no município, amigos no município, até relação de amizade. Se você cultiva lá naquele município, você tem um parente que já exerceu um mandato eletivo, exerceu uma função pública, aí você consegue
transferir o seu título de eleitor para lá, sem nenhum problema. Quer dizer que nessa eleição, quer ir em outras também, você vai de município para município, onde você foi convidado para prestar seus trabalhos, você tem que estar presente nisso. Não, eu vou lá dar uma passada porque a gente geralmente bota uns advogados lá, mas o pessoal não tem muita experiência, né, do processo eleitoral, da situação. E o dia da eleição é mais confusão, né? Um brigou com o outro, foi confusão. Delegado de partido se chamar, você vai também? Não, delegado de partido fica preso lá na cidade. Geralmente é uma pessoa afiliada ao partido ou um aliado político. Então o partido indica 3 delegados na zona eleitoral e lá ele fica fazendo a fiscalização da eleição. A eleição é fiscalizada pelo juiz eleitoral, que é o dirigente, quem preside a eleição no município, é fiscalizada pelo promotor de justiça eleitoral. O promotor de justiça é tomado emprestado do Ministério Público Estadual para ser promotor eleitoral. E aí ele fiscaliza a eleição, ele sai na rua olhando as sessões, olhando tal, olhando para cá, olhando se tem problemas e tal. O juiz eleitoral dirige o processo eleitoral. Os advogados partidários fiscalizam a eleição também. Os advogados. Os delegados partidários, que são membros do partido, fiscalizam. Os fiscais fiscalizam, são representantes de partidos. Na sessão eleitoral pode ter um fiscal de um partido, um fiscal de outro partido. O delegado, ele gira, ele fica circulando, entendeu? Ele não fica naquele ponto fixo. Ele vai em sessão em sessão. Vai, em qualquer sessão tem acesso. O fiscal é por sessão, você pode ter um fiscal de um, um fiscal de outra. E aí se tiver 3 candidatos, 4 candidatos, tem 4 fiscal lá. Que é justamente para você garantir essa situação da lisura do processo eleitoral. Qualquer reclamação a gente faz ao juiz eleitoral. Ele é quem preside, o advogado vai ao fórum, ou encontra o juiz numa sessão, se ele estiver fiscalizando. O juiz eleitoral, ele é obrigado a permanecer no município? Ele tem que estar no município no dia da eleição, ele já está no preparativo no dia anterior. E um juiz que tem 3 ou 2, 3... Não, mas é assim, a justiça eleitoral, ela é toda tomada emprestada da justiça estadual. Então, ele faz o seguinte... ele pode mandar aqui para o dia da eleição em Carpina, como tem Lagoa do Carro, que é termo judiciário, vamos chamar assim, antigamente usava esse termo. Ele manda um juiz eleitoral para Lagoa do Carro. Então, um juiz de direito de uma cidade que o juiz eleitoral tem cidade que não tem juiz eleitoral, né? Vamos lá. Tracunhaém. O juiz de Tracunhaém, ele não é juiz eleitoral de Tracunhaém. Ele é de Nazaré da Mata. É o de Nazaré. Porque a zona eleitoral, ela é criada por lei federal. Só distingue ou modifica uma zona por lei do Congresso Nacional, não é interessante isso? E a zona eleitoral de Nazaré é a 23ª, ela abrange Buenos Aires, Nazaré e Tracunhaém. Então, no dia da eleição, o juiz eleitoral de Nazaré da Mata, que é o titular da zona, o juiz que julga os processos, ele fica em Nazaré da Mata. E qualquer coisa que acontece em Tracunhaém ou Buenos Aires? O tribunal manda um juiz substituto para lá. E por que ele não poderá se deslocar? É porque, por isso mesmo, o deslocamento, o tribunal antigamente era o mesmo juiz. Se acontecer algum fato em Tracunhaém, lá tem um juiz eleitoral designado pelo tribunal para o dia da eleição. Ah, certo. Entendeu agora? Ele dá essa estrutura. O TRE pega aqueles juízes que não são juízes de zona eleitoral. Por exemplo, você pega um juiz de Recife. Recife tem o quê? Quantas zonas eleitorais, eu acredito? Eu não sei, vamos lá, que tenha 5 zonas eleitorais. 10 zonas. Então o juiz de Recife tem 10 juízes eleitoral. E tem um da propaganda, que cuida da propaganda eleitoral. Tudo é para propaganda, vai para aquilo. Tem os 10 da zona. Aí mas Recife tem quantas zonas, tem quantas sessões eleitorais, né? Aí ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar os juízes das zonas eleitorais e pegar aqueles juízes que são lotados. Doutor Zé Raimundo, foi juiz de Carpina, nosso amigo, conhece ele, né? Conheço. Raimundo é juiz da capital. Ele já está no nível superior. Mas vamos supor que ele lá não está como eleitoral. Aí o tribunal faz, ô doutor Raimundo, o senhor quer ir para o dia da eleição para Buenos Aires ou para Carpina, auxiliar lá o juiz eleitoral? Quero. Aí ele ganha uma gratificação. Ah, sei. Aí ele vem designado. Sei. Aí aqui ele vai atuar com o juiz eleitoral de Carpina. Ele pode ir para Lagoa do Carro, por exemplo. Aí quando chega aqui ele vai para Lagoa do Carro. Ele faz a eleição em Lagoa do Carro e o juiz aqui, doutor André, que é o que está no eleitoral, ele faz a eleitoral de Carpina. Você está entendendo? É. Então, como não tem, em toda cidade tem zona eleitoral na sede, Lagoa do Carro não tem zona eleitoral na sede, a zona eleitoral é na sede de Carpina, concorda? Mesmo depois de emancipada, Lagoa do Carro... A zona é uma só, Carpina. A 20ª zona. 20ª zona, Carpina. É o mesmo juiz. É o mesmo juiz eleitoral. Então,
Passado o dia da eleição, aquele juiz vai embora, acabou. O que tiver de problema ali para resolver, quem resolve é o juiz da zona eleitoral, o titular, vamos dizer assim. Na época de Bolsonaro, Bolsonaro queria que as urnas tivessem o voto impresso também. Além da maquininha, ele queria também que os votos fossem impressos. Eu acho isso que era irrelevante. Mas os partidários de Bolsonaro queriam junto com ele, disse que podia ser falso. As urnas são confiáveis? Totalmente, totalmente. Se tem uma coisa perfeita que parece que foi Deus que fez, goste quem não gostar aqui da nossa entrevista, é a Justiça Eleitoral. Eu nunca vi tanta perfeição, não. Parece que foi Deus, que tudo que Deus faz é perfeito. Eu estava dizendo a um cunhado meu, que ele é até bolsonarista, advogado, ele disse, olha, tu não conhece a Justiça Eleitoral, tu não lidar com ela, tu não trabalha com ela, tu nunca fizeste direito eleitoral. O que há de mais perfeito está no direito eleitoral, na Justiça Eleitoral. Olha, como é que funciona a abertura da urna? A urna é levada para o local de votação. Lá tem 2 fiscais no local de votação. O fiscal do partido A, do partido B e o do partido C. Tem 3, vamos supor. O funcionário que está servindo a Justiça Eleitoral é um servidor público, que foi requisitado. Ele vai abrir a urna para iniciar a votação de 8 horas da manhã. Existe lá um botão que ele vai apertar, que vai sair a chamada zeresma. Você perguntar o que é zeresma, metade da população não sabe. O cara que está dizendo que tem 0 votos, ele não sabe de nada. Zeresma, 0 voto na urna. Ele tira o saldo da urna, é o saldo bancário da conta. Ele aperta o botão, sai a zeresma. Aqui, ó, 0 votos nessa urna. O fiscal assina. Faz aquilo antes de começar a votação. Antes de começar a votação, na presença dos fiscais partidários. Quem tem mais legitimidade no processo eleitoral é o fiscal do partido, que está defendendo o interesse do candidato dele ali. Principalmente na eleição municipal. Aqui tem esses candidatos todos, vai estar um representante de cada um, em cada sessão eleitoral. Vai abrir a sessão, a votação, zeresma. Aí você tira o extrato bancário, está vendo que está zerado, assine. Cada fiscal recebe... Assine e recebe. Certo. Abriu a sessão, começou a votação, para lá para fora agora. Fica aqui fiscalizando daí, da porta. E aqui vai começar o processo eleitoral. O pessoal entra, se identifica, vota. Se tiver irregularidade fiscal, levanta a mão. Opa, tem irregularidade aí. Qual é a irregularidade fiscal? Não é virar a mesa, né, bicho? Querer virar a mesa... Não existe. Tinha gente aqui que queria virar a mesa. Não pode virar a mesa. Tinha gente que queria virar a mesa. Tem gente que quer virar a mesa. Não pode. O fiscal, calma. A autoridade ali é o mesário. O presidente da sessão. Né? Aí ele, calma, vamos ver o que... Dali, ele impugna. Se ele impugnar aquilo ali, ele tem que ter conhecimento de causa, de direito eleitoral, para impugnar uma irregularidade. Aí vai chamar o juiz eleitoral, que vai vir naquela sessão. Doutor, teve um problema aqui na sessão, um advogado impugnou, o fiscal impugnou, tem um problema que não tem mais, com voto eletrônico não tem mais impugnação de nada não, meu amigo, porque o cabo entra, votou, foi-se embora. Tinha na época do papel com a confusão. Às vezes o cara está inelegível, porque sofreu uma condenação criminal, sofreu uma condenação por improbidade administrativa, não está na relação de eleitores. Você está falando do candidato nesse caso. Não, tá? Do eleitor. Como? Tem eleitor que foi votar, que já foi político, chegou lá, o nome dele não estava na relação. Ou um cidadão comum que foi votar e o nome dele não está... Como é que meu nome não está na relação? Aí o cara olha para lá, olha para cá e diz, olha, vá no cartório eleitoral. Quando o cara chega no cartório eleitoral, brabo, no dia da eleição isso, o cara diz, o senhor sofreu uma condenação, foi? Condenação de quê? Só tem um crime de estupro lá não sei aonde, na cidade. Com essa cabeça, Olha, o senhor foi condenado lá e está com seus direitos políticos suspensos. Quando ele foi votar, não aparece o nome dele, porque ele tem uma condenação... Na relação lá, física, com o nome dos candidatos. Porque quando tu chega na sessão eleitoral, tem um caderno de votação lá, não tem um caderno? De inscritos. Aí ele vai, Idelbrando Marques, tal. Dê sua identidade, um documento com foto. Ele olha, senhor. Idelbrando Marques, pronto, senhor. Bota sua digital aqui, tá liberado, vai votar. Aí você vai lá, seu nome não está lá. Você acha, como é que está na eleição passada não está nessa? Um exemplo prático. Carlinhos do Moinho. Ele não é nem candidato aqui, está comentando. Ele não votou na eleição passada lá em Lagoa do Itaenga. Ele não era eleitor. Na primeira vez que ele foi, não tem não. Ele tinha uma inelegibilidade, ele tinha uma condenação. Ele cumpriu a condenação dele, aí depois ele foi lá, se restabeleceu eleitor
ele agora pode ser eleitor e pode ser candidato e é candidato, um exemplo. Eu sei. Então, se o eleitor não estiver naquela relação, é porque aquele eleitor, ele tem um problema de Justiça. justiça, Com a justiça. de elegibilidade. Ele está inelegível por alguma razão. Porque não tem como, porque já está no sistema eleitoral você cadastrado como eleitor daquela sessão eleitoral. O que pode acontecer é mudar o lugar de votação. Tirar da escola A para a escola B. Tirar da escola João Francisco, botar na escola deputado Paulo Marques. Aí você vai mudar o local. Mas a sessão é aquela. Eu sei. Diante desses fatos todos explicados aqui pelo nosso advogado Lindon Johnson, a urna da eleição em qualquer circunstância, seja ela municipal, estadual, federal, é confiável. É confiável. Para abrir tem a zerésima, que é o saldo negativo, que não entrou nenhum voto. E quando fechar, você tem o boletim de urna, o BU. Você pega o boletim de urna e lá tem o extrato de votação de cada candidato. O fiscal sabe primeiro do que o juiz eleitoral, do que a justiça eleitoral. Porque antes de levar a urna para o fórum para fazer a inseminação, o fiscal já sai com o extrato da urna com o nome de todos os candidatos votados naquela urna. Cada fiscal recebe um. Ela imprime mais de uma via. Tem 3 frentes políticas ali. Um exemplo, Joaquim Lapa, a menina, que é Eduarda, o Bruno Ribeiro, são 3 candidatos aqui, né? 4, tem o Aldinho do... Aldinho do Danone. Ali sai o nome dos 4 candidatos com a votação naquela urna e entrega para o fiscal. E ele leva no bolso, sai na carreira, leva lá para o pessoal do partido, para entregar lá para o pessoal fazer a computação extraoficial. E o juiz está lá no fórum. O juiz está no fórum sentado. Só vai saber quando aquele... Aí chega lá, o disquete da urna chega lá, insemina lá, manda para o TSE em Brasília, foi-se embora. O juiz não sabe nem o resultado da eleição, rapaz. Como é que diz que o juiz roubou a eleição? Como é que diz que o juiz eleitoral está roubando a eleição? Isso é conversa, rapaz. O fiscal já sabe. Agora, quem diz isso é quem não entende, quem não sabe como é que funciona o processo eleitoral. Quer virar a mesa, como diz a Ou quer virar a mesa, pô, quer ir na porrada. Aí outra coisa. Lindon Johnson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa desse seu amigo e seu fã, porque você realmente nos deixa muito à vontade com esse seu linguajar acessível, com seus conhecimentos, e quem é isso é o nosso internauta, é o nosso telespectador. Muito obrigado mais uma vez, e depois da eleição a gente volta a conversar. A gente senta para falar de tudo que você quiser falar, a gente conversa. Tá certo. Sobre direito, política, finanças públicas, tudo a gente fala, administração pública. A gente está sempre à disposição, em respeito a esse seu ouvinte. Obrigado, meu irmão. Um abraço grande. Até.